Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 23. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha, uma folha de papel sulfite. Se você não tem essa folha de papel sulfite, você pode estar substituindo por uma folha de caderno, né? Ou uma folha aí que você tenha de sobra para que nós possamos fazer a nossa atividade. E também de lápis coloridos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais e eu já volto. Tudo certinho, crianças, materiais separados. Então, vamos revisar a aula 22 que vocês tiveram com a professora Adriana. Então, vocês conversaram, né, sobre a Inconfidência Mineira. Viram que a Inconfidência é um movimento separatista, né? Que foi o primeiro movimento separatista da história do Brasil. Ou seja, foi a primeira vez na história do país que um grupo de pessoas se organizou para conquistar a independência do país. Também vocês conversaram sobre os ideais de liberdade que agitam a colônia. A colônia, crianças, é quando o Brasil pertencia a Portugal, certo? Outra revolta, né, que vocês viram com a professora Adriana é a revolta dos alfaiates ou Conjuração Baiana, que também é conhecida como revolta dos Búzios, né? Também foi uma revolta contra a colônia. E hoje, na aula 23, nós vamos conversar sobre os movimentos sociais no Brasil, emancipação política do Paraná. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo certinho aí, crianças? Então, hoje nós vamos continuar falando dos movimentos sociais que agitaram o Brasil, né? Hoje, em específico, envolvendo o Paraná. E para que nós possamos começar, eu trouxe uma questão para vocês. Qual é o nome do estado onde você mora? Veja que eu deixei ali algumas dicas, né, de quantas letras tem o nome do nosso estado. Então, um tempinho para vocês escreverem no caderno o nome do nosso estado.
Tudo certo, crianças? Então, vamos ver se vocês acertaram. Olha lá, o nome do nosso estado começa com a letra P, com a sílaba PA, RA, NA. Se você escreveu Paraná, muito bem, você está de parabéns. Isso mesmo. Agora, observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Vocês já viram bastante esse mapa, né? Esse mapa é o mapa político do Brasil, onde contém todos os estados. Então, eu quero que vocês se aproximem aí com muito cuidado da TV e tentem localizar onde está o Paraná. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Descobriram, crianças? Então, olha lá, eu vou apontar. Coloquei uma setinha para o Paraná, certo? Vocês sabem que o Brasil ele está dividido em 26 estados. Mas olhem a nossa próxima questão. O estado do Paraná fica entre os estados de... Vou colocar o mapa para vocês localizarem e descobrirem entre quais estados o Paraná fica. Então, um tempinho para vocês. Certo, crianças? Então, vamos verificar quais são os estados, né? Que são o limite, né, do estado do Paraná. Então, São Paulo e Santa Catarina. Vocês conseguiram identificar isso no mapa? Certinho? E agora, crianças, essa imagem pertence a uma praça que fica próximo aqui da onde a professora Fran está gravando as aulas. Você sabe qual é o nome dessa praça? Vocês já passaram por ali? Essa praça, né? Próximo dessa praça tem bastante parada, né, de ônibus. Será que alguma vez você já passou por essa praça? Quem sabe o nome? Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem descobrir.
crianças, vocês descobriram? Então, vamos lá? Olha lá o nome da praça. Praça 19 de Dezembro, né? Localizada aqui em Curitiba. Vocês imaginavam que era esse nome? Algumas pessoas, né, conhecem por outros nomes, né? Essa praça tem alguns outros apelidos, certo? Mas o que será, crianças, que aconteceu no dia 19 de dezembro para que essa praça, né, recebesse a homenagem? Vamos descobrir? Olha lá, emancipação política do Paraná. O que será que é emancipação, crianças? Eu pesquisei no dicionário e vejam o que eu encontrei como emancipação. Ato ou resultado de emancipar, libertação, independência. Será que a gente consegue descobrir o que é emancipação? Olhem aqui um texto historiográfico que eu trouxe para vocês sobre emancipação. Emancipação refere-se à liberdade ou independência alcançada em relação ao domínio do outro. Então, crianças, significa que o Paraná tornou-se livre. Mas do que se trata essa liberdade, essa independência? Vamos descobrir? Olha o nosso próximo slide. Você sabia que o estado do Paraná nem sempre existiu? Ele foi criado em 1853. O território que hoje conhecemos como paranaense pertencia a São Paulo. Durante o Império, o Brasil era organizado em províncias, grandes divisões administrativas. Olhem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Esse é o mapa da província de São Paulo de 1850. Então, eu quero que vocês, novamente, se aproximem aí da TV e observem, né, esse mapa. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e verem se esse mapa é igual ao que a gente está acostumado a ver, né, das divisões dos estados. Então, tempinho para vocês. Tudo certo, crianças? Conseguiram perceber? Então, esse é um mapa, né, bem antigo, né, da província de São Paulo do ano de 1850. Vocês viram a diferença? Alguém encontrou Paraná nesse mapa? E vocês encontraram Curitiba? Olha lá que a professora Fran circulou para vocês, né, a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, né, fazia parte da província de São Paulo, certo, crianças? E olhem agora, né, um mapa antigo, né, da província de São Paulo e o mapa atual da divisão política do Brasil, né? Esse mapa antigo, crianças, ele é muito velho, né? Nem os avós de vocês existiam nessa época em que o mapa foi construído, né? Então, quais são as diferenças que nós encontramos? Vejam que nós não encontramos o estado do Paraná, né, no mapa antigo, que a divisão ali de Santa Catarina está bem diferente do que nós conhecemos atualmente, né? Certo? E olha, para vocês perceberem melhor, eu trouxe para vocês aqui um mapa da província, né, o mapa do Brasil província
da divisão de estados. Vejam quanto era diferente, né, o formato do Brasil do que nós temos agora. A parte em que está em vermelho pertence à província de São Paulo. Olha, se eu sobrepor um mapa ao outro, vejam que o Paraná pertence a São Paulo, certo, crianças? Vocês também viram com a professora Adriana sobre as capitanias, né? As capitanias hereditárias. Vou colocar o mapa para vocês entenderem. Vocês lembram que a parte verde que pertencia, né? Pertence ao Brasil, isso muito tempo atrás, e a parte rosa pertencia à Espanha. E nessa época, bem passado, né, anos atrás, o Brasil era dividido em capitanias. E se nós fôssemos pensar no Paraná, quais seriam as capitanias que seriam destinadas, né, que representariam o Paraná? Então, vejam lá, as capitanias de Santana e São Vicente. Vejam que eu coloquei ali, né, uma setinha. Vocês conseguiram perceber? Então, crianças, dando sequência à nossa aula, olhem a imagem que eu trouxe para vocês, né? Essa é uma imagem do artista Debré, que representou a capitania de Santana, virou a capitania de Paranaguá. Crianças, Santana é o meu sobrenome. Eu acho que eu vou pesquisar mais, né, sobre a origem do meu sobrenome para ver, né, de repente o que tem em comum com a capitania de Santana, né? Acho que eu vou dar uma pesquisadinha aí, né? Vamos continuar a aula? Então, olhem lá. Agora eu ampliei o mapa, né, das capitanias, a parte ali em que pertence ao Paraná, então São Vicente e Santana. Agora, um pouquinho mais de informações. Então, mais tarde, a fusão dos territórios de 3 capitanias geraram a província de São Paulo. As capitanias de Paranaguá, São Vicente, Santo Amaro, originou a capitania de São Paulo, que mais tarde tornou-se a província de São Paulo. E aí, eu trago novamente para vocês o mapa da província de São Paulo. Crianças, um fator muito importante, né, para a emancipação foi a complicação da vida política e militar da nação. Então, aconteciam diversas revoltas, né, pelo Brasil. E o governo de São Paulo ficava longe, e isso dificultava o atendimento, né, das necessidades da comarca, como um exemplo que eu trago para vocês é o recrutamento dos soldados. E aí a comunicação era péssima, né? Aí começaram, né? A população começou a enviar ao príncipe regente Dom João VI as suas ideias a respeito das vantagens da criação de uma nova capitania. E aí, crianças, as cidades de Morretes e Paranaguá, né? As câmaras de vereadores de Paranaguá e Morretes, Antonina, Vila do Príncipe, que hoje é a Lapa, Curitiba e Santo Antônio do Iapó, que é Castro, continuaram solicitando com frequência ao governo imperial brasileiro autonomia política. Isso foi uma luta de muitos anos, crianças. E aí, em 2 de agosto de 1853, finalmente o projeto foi aprovado, tornando-se o Paraná a mais jovem província do Império. Certo, crianças? E continuando a nossa aula, Dom Pedro II foi o imperador, né? Dom Pedro II, quem sancionou a lei número 704, de 29 de agosto de 1853, sobre a emancipação política do Paraná. Vejam o que a professora Fran encontrou nas pesquisas, né, sobre isso. A carta
né, de Dom Pedro II. Olhem a caligrafia, né, a letra, a assinatura do Dom Pedro. Interessante, não é, crianças? Vocês conseguem achar a data? Conseguiram? Olha lá, 1853. Conseguiram encontrar? Aqui eu trago para vocês a transcrição, né, da carta. Então, olhem lá. Lei número 704, de 29 de agosto de 1853. Eleva a comarca de Curitiba, na província de São Paulo, à categoria de província com a denominação da província do Paraná, sancionado pelo imperador Dom Pedro II. A Assembleia Geral Legislativa decretou, artigo 1º, a comarca de Curitiba, na província de São Paulo, fica elevada à categoria de província com a denominação de província do Paraná. A sua extensão e limites serão os mesmos da referida comarca. Interessante isso, né, crianças? Olhem que eu destaquei. Então, a província de Paraná, né, de São Paulo, agora passa a ser dividida e tem a província do Paraná. E tem a capital ali no artigo 2º, né, a nova província terá por capital a cidade de Curitiba, enquanto a Assembleia respectiva não decretar o contrário. Muito interessante isso, né, crianças? E vocês imaginam como serão os mapas daquela época, de antigamente? Vamos dar uma olhadinha? Vejam que o primeiro mapa é a província do Paraná de 1881. E o segundo mapa pertence ao Paraná, né, a província do Paraná, na época, né, no ano de 1908. Bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, não é, crianças? E aí, em 19 de dezembro, vocês lembram o que a professora Fran apresentou para vocês do dia 19 de dezembro? Então, em 19 de dezembro de 1853, aconteceu a instalação solene da nova província, tomando posse o primeiro presidente Zacarias de Góes e Vasconcelos. Crianças, então, o que aconteceu para que a praça, né, que eu mostrei para vocês no início da aula, tivesse o nome de Praça 19 de Dezembro, né? Então, aconteceu a emancipação do Paraná. Então, o que isso significa? Significa que o Paraná não pertence mais a São Paulo, né? E sim se tornou uma província. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais. Olha lá, em 1853, a gente tem o presidente da província, que é o Zacarias, né? De Góes e Vasconcelos. E em 2021, como que a gente tem, né? Quem é o responsável pelo nosso estado, né? Em 2021, nós temos o governador do estado. Crianças, a figura pública de Zacarias, né? É muito importante que ele recebeu uma homenagem, né? Aqui no centro da nossa cidade, que tem uma praça que se chama Praça Zacarias, em homenagem ao Zacarias de Góes e Vasconcelos. A nova província recebeu o nome de Paraná, denominação que vem da língua guarani e significa semelhante ao mar, por ser o nome do maior curso d'água do território paranaense, o Rio Paraná. O presidente Zacarias de Góes e Vasconcelos manteve Curitiba como capital da província do Paraná. Olhem a nossa próxima tela, né? A partir de 1889 foram criados outros estados, mas até então, né, nós temos a província do Paraná, que teve início em 1853 e finalizou em 1889, com a proclamação da República. Certo, crianças? Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade.
Então, crianças, agora nós vamos fazer a nossa atividade. Vejam do que se trata. Copiem um dos títulos em cada cartão e façam um desenho para representar o respectivo momento histórico. Então, olhem o exemplo, né, que eu trouxe para vocês. 4 retângulos, né, com o título Província do Paraná, Estado do Paraná, Província de São Paulo e Ocupação Chetá, Caigangue e Guarani. Então, crianças, aquela folha que a professora Fran pediu no início da aula, vocês vão fazer retângulos, como os que a professora Fran fez aqui. E vocês vão escrever lá, né, o título, Província de São Paulo. O que nós vimos na nossa aula até agora referente à província de São Paulo, né? E aí vocês vão elaborar um desenho bem criativo aqui em relação a isso. Nós podemos relembrar que na aula nós vimos que o Paraná pertencia, né, à província de São Paulo. Então, quem sabe aí uma ideia para vocês é a representação do mapa, né, que vocês podem aí estar desenhando. Ou, de repente, aí usem a criatividade, né, quiserem desenhar alguma outra coisa referente a isso, a criatividade de vocês. Então, vou dar um tempinho para que nós possamos fazer a nossa primeira cartinha da província de São Paulo. Então, crianças, agora nós vamos fazer a nossa segunda cartinha, que pertence ao estado do Paraná, né? Então, vocês vão escrever estado do Paraná e vão fazer um desenho referente a isso. E eu já volto.
Agora, crianças, nós vamos para a nossa terceira cartinha, Província do Paraná. Lembrem que eu dei a ideia, né, quando vocês fizeram a cartinha da província de São Paulo, então vocês podem usar essa ideia ou, se preferirem fazer outro desenho, tudo bem, tá? Não esqueçam de registrar na cartinha Província do Paraná. Vou dar um tempinho e eu já volto.
Olhem a imagem que a professora Fran trouxe como exemplo. Então, na ocupação Xetaca e Gangue Guarani, né, eu representei com um desenho indígena, tá? E aí, como eu sei que vocês são ótimos desenhistas, vocês vão ser super criativos. Eu vou deixar um tempinho, né, na tela as cartinhas para que vocês possam montar aí a carta de vocês. Tudo certo, crianças? Agora que as nossas cartinhas já estão confeccionadas, vamos ver o que nós vamos fazer? Olha lá! Depois de finalizar os cartões, organize os acontecimentos da história do Paraná em ordem cronológica, isto é, na ordem em que aconteceram. Então, crianças, qual foi o primeiro fato que aconteceu aqui no estado do Paraná? Então, nós vamos tentar colocar, né, as cartinhas em ordem cronológica de fato. Então, um tempinho para que vocês tentem aí, né, organizar as cartinhas e eu já volto para que nós possamos conferir.
Tudo certo, crianças? Então, olhem a disposição das minhas cartinhas. Eu coloquei província do Paraná, estado do Paraná, província de São Paulo, ocupação Chetá, Caigangue e Guarani. Será que as minhas cartinhas estão organizadas? Não, né? Olha como é a organização correta. Então, nós tivemos, né, o primeiro evento, a ocupação Chetá, Caigangue e Guarani, né? Depois, a província de São Paulo, depois a emancipação, né, do Paraná e a separação, né, do Paraná de São Paulo, na província do Paraná e, por último, o estado do Paraná. Então, agora vocês vão organizar aí as cartinhas de vocês, né, nessa sequência, vocês podem colar elas no caderno de vocês, tá? E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.